Graças a Deus. Amém, amados? Eu quero cumprimentar os amados irmãos com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos dar continuidade, amados, ao nosso estudo de terça-feira passada. Nós chegamos a falar sobre o império das trevas. Hoje nós vamos dar continuidade. Vamos falar a parte 2. Parte 2 do tema, amados. Impérios, o fim do império das trevas. Eu quero agradecer nossos irmãos que já estão aí pelo Facebook, nossos irmãos que estão aí conectados pelas plataformas, pelo YouTube. Amados, sejam todos bem-vindos. E você que está aqui no templo também, sejam bem-vindos, amados. Hoje nós vamos dar início. Só que nós estamos com um probleminha aqui nos nossos aparelhos de projetores, amados. Mas aí nós vamos usar um pouco a nossa Bíblia Sagrada. Graças a Deus. E você que está nos assistindo aí pelas plataformas, você que quer conhecer mais sobre esse Evangelho da Graça, eu iria postar aqui embaixo, amados, nosso número de WhatsApp. Você que quer participar conhecer mais esse Evangelho, o único Evangelho que evidencia 100% o Cristo ressuscitado. Você que quer conhecer mais, se inscreva lá no nosso canal, que nós vamos estar sempre juntos, amados, crescendo nessa verdade do Evangelho. Amém? Certa vez o apóstolo Paulo, ele falou à igreja de Corintos, que a mensagem da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus, amados. A mensagem da cruz, ela vai salvar o seu entendimento. Paulo não está falando de salvação eterna. Paulo está falando da salvação do entendimento. A mensagem da cruz, ela é loucura para os que perecem. Mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus, amados. Então hoje nós vamos ser salvos de um entendimento. É um entendimento que foi imputado, aplicado à igreja do novo pacto. Hoje nós vamos ser libertos desse entendimento. O sistema religioso, ele força o povo a crer em espíritos malignos. E isso faz parte do império das trevas. O sistema religioso, ele força o povo de Deus a crer em entidades espirituais, a crer em demônios, a crer em Satanás. Só que hoje nós vamos aprender, amados, sobre esse império de trevas, que Cristo nos libertou do império, e hoje nós vivemos no reino do seu Filho amado. Então hoje nós vamos dar continuidade. Hoje nós vamos falar sobre esse entendimento. E a mensagem da cruz vai te salvar. Ela é loucura. Porque o que vamos falar é o seguinte: esse povo da graça estão falando aí que não existe mais diabo. Essa será a conversa. Mas não é nós que vamos falar. Não é essa igreja que vai falar. É o que o apóstolo Paulo disse. Então hoje irei mostrar para vocês, amados, o que o apóstolo Paulo nos ensina. O que o Evangelho, a palavra da cruz, nos fala a respeito disso, a respeito de diabo, a respeito de Satanás, entidades espirituais, espíritos malignos, espírito mau, nesse novo pacto, nessa nova aliança, depois da cruz. Então é importante que você que está nos assistindo se posicione depois da cruz, amados. Então vamos lá, feche seus olhos aí, vamos fazer uma oração. Pai Celestial, Pai amado, nós te agradecemos por estar aqui, meu Deus, mais uma vez, para te adorar, para te exaltar, reunidos como uma igreja do Senhor Jesus, Pai. Meu Deus, nos leva, Pai, ao entendimento, nos leva a águas profundas, Pai, que a Tua palavra possa correr, que a Tua palavra possa penetrar, Pai, no entendimento de cada um dos eleitos que nos assiste pelos Facebook, que nos assiste pela internet, pelo YouTube. Pai querido, meu Deus, nós estamos aqui, Pai, prontos para ouvir a Tua palavra, para entender, para crer na Tua palavra,
no teu evangelho, Senhor, nós rechaçamos todo entendimento contrário, tudo aquilo que desfaça a obra da ressurreição, a obra do que Cristo fez na cruz. Nós rechaçamos, Pai, todo esse entendimento maligno, esse entendimento carnal da religiosidade, que não deixa o povo crer na palavra, que não deixa o povo viver pela fé. Pai querido, nós cremos e te agradecemos no Cristo amado. Amém, amados? Eu agradeço a todos que estão aqui nos assistindo e nossos irmãos que já estão aqui no templo sede. No templo da Nova Semear. Então, como nós estamos com dificuldade aqui, amados, abra aí a sua Bíblia no livro de João, livro histórico, João, capítulo 12. Lembrando, amados, vocês que estão nos assistindo, não se trata de evangelho. O livro de João não é evangelho, é um livro histórico. Então vamos lá, livro histórico, João, capítulo 12, versículo 31. Vamos ler? Graças a Deus. Chegou a hora de ser julgado este mundo, e agora será expulso o príncipe do mundo. Vamos ler de novo, amados? Vamos ler o versículo 30. Para nós podermos, o versículo chave é o versículo 31, mas vamos ler o 30. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês, e não por minha causa. Vamos lá para o 31, que é o nosso versículo chave, é o nosso versículo do estudo. Chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe do mundo. Amado, o dia do juízo chegou. Olha só o que João disse aqui, que o dia do juízo já chegou. Chegou o dia do juízo, e o príncipe desse mundo será expulso. Quem era o príncipe do mundo antes da cruz? O diabo. O diabo era o príncipe do mundo, e ele será expulso. Presbítero, mas olha só, João está falando que será expulso. João não falou que foi expulso. Amados, uma coisa que nós temos que entender é o nosso posicionamento. João está falando de uma passagem aqui. A cruz de Cristo está aqui. Então João está falando que será expulso o príncipe do mundo. Nós temos que nos se posicionar. Então João está falando aqui que será expulso. E foi expulso. Quando foi expulso? Na cruz de Cristo. Então o diabo foi expulso na cruz. Ele não domina mais o mundo. Ele não reina mais sobre esse mundo. Quem é o príncipe do mundo hoje é Jesus Cristo. Jesus é o príncipe do mundo. Quem crê, diga amém. Então foi expulso ou não foi, amados? Se está escrito, nós cremos ou não cremos? Nós cremos. Então se está escrito, nós cremos. O príncipe desse mundo foi expulso. Já aconteceu, querido. Já foi consumado. A obra da ressurreição já foi consumado. Cristo já julgou o mundo. O mundo já foi julgado. Já foi expulso o príncipe do mundo. Então, amados, abençoados, salvos pela graça, quando nós falamos de império das trevas, nós falamos da morte, do diabo, da condenação, da lei, do pecado. Tudo isso fazia parte desse império de trevas. Porque o império das trevas, ele deu início ao pecado de Adão. Quando Adão peca, quando Adão pecou, deu início ao império das trevas. E esse império de trevas teve o seu fim na cruz. Na cruz findou o império. Então, amados, quando Jesus ele subiu ao Calvário, quando ele disse no grego, tetelestai, está consumado, ele deu fim ao império de trevas e estabeleceu o seu reino, o reino do seu Filho amado. E com isso, todos os eleitos que nasceram de Adão,
debaixo do pecado, debaixo da condenação, debaixo da lei, debaixo da culpa. Todos aqueles que nasceram de Adão até a cruz foram transportados para o reino do seu Filho amado. Por isso que João disse lá: chegou a hora desse mundo ser julgado. E o mundo foi julgado. Cristo julgou: quem é salvo, quem não é salvo, não é salvo. Vocês eu vou transportar para o reino, vocês não vão. Julgou o mundo, amado. O príncipe desse mundo, que atuava antes da cruz, foi expulso. Então vamos ver lá, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1,13. Pois ele nos resgata do domínio das trevas. Olha só, amados, havia um domínio de trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Apóstolo Paulo aqui, amado, ele não está se referindo à igreja do novo pacto. Esse texto, amados, ele é aplicado nas pessoas que nasceram antes da cruz, que foram transportados. Esse texto aqui, ele não pode ser aplicado a nós como uma transportação, não, como uma libertação. Então, olha só o que Colossenses está dizendo aqui. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Nós não fomos resgatados de domínio de trevas, amados. Nós já nascemos com a graça estabelecida. Nós já nascemos no reino de Deus. Já nascemos depois da cruz. O apóstolo Paulo aqui, amado, ele está falando das pessoas que vieram antes da cruz, que estavam debaixo do pecado, debaixo da morte, debaixo da condenação, debaixo da lei. O próprio apóstolo Paulo, ele foi transportado para o reino. Os discípulos de Jesus foram transportados. Então vamos entender, amados, todos os eleitos que nasceram de Adão até a cruz, todos os eleitos, amados, foram transportados para o reino do seu Filho amado. Quem entendeu? Diga amém. Então houve um transporte, amados. Esse texto não aplica a nós, porque nós não fomos transportados. Nós fomos libertos do domínio das trevas. Nós já nascemos depois da cruz. Amém, amados? Então, o reino de Deus já está estabelecido. Já foi estabelecido há 2000 anos atrás. Então, quando Jesus disse tetelestai, está consumado, acabou. Fim do império das trevas. Fim da lei. Fim da condenação. Deu fim na morte, amado. E isso chama-se posicionamento. Por isso que é importante, amados, nós se posicionarmos. Quando nós formos ler os evangelhos, você tem que se posicionar. Se Paulo está falando para as pessoas antes, se Paulo está falando para a igreja do novo pacto, da nova aliança, então nós temos que se posicionar. E isso é posicionamento. É você saber que você já nasceu na graça, no ano aceitável, no período da graça, no novo caminho, amados. Isso é posicionamento. Amém? Então nós temos que entender, amados, que nessa nova aliança, você tem que entender que nesse novo pacto, nessa nova aliança, a obra da ressurreição nos atingiu. Nós fomos atingidos pela obra da ressurreição. Todos os eleitos, amados, que vieram nascendo depois da cruz, já nascem na graça, no novo caminho, no reino de Deus que já está implantado. Olha só que maravilha, querido, você saber disso. Olha que maravilha você poder saber, você poder conhecer o amor de Deus para os seus filhos. Você viu que Deus nos amou tanto, amado, que hoje você nasce, uma criança hoje já nasce na graça, no período da graça, no ano aceitável de Cristo. Não nasce debaixo de trevas, de império da morte, de lei, de condenação, não.
Isso, quem traz esse sistema é o sistema religioso, que vem trazendo de volta aquilo que Cristo aniquilou lá na cruz. Mas o homem interior já nasce perfeito em Cristo. Amém, amados? E isso foi profetizado pelo profeta Daniel. Nós já falamos aqui na terça-feira passada. Eu gostaria de relembrar com os irmãos. Abra aí, Daniel capítulo 12, versículo 10. Nós já falamos sobre essa profecia messiânica, mas é importante nós relembrarmos, amados. Porque hoje nós vamos quebrar uma fortaleza que é muito aplicada aí no povo de Deus. Eu acredito, amados, que seja a maior de todas. Eu acredito que seja uma das maiores fortalezas implantada no entendimento do eleito. E hoje nós seremos libertos pela palavra da cruz. Daniel capítulo 12, versículo 10. Vamos ler? Muitos serão purificados. Amados, olha que interessante, não são todos. São muitos. Muitos serão purificados, alvejados e refinados. Mas os ímpios, os que praticam a impiedade, continuarão ímpios. Mas o sábio consideração. Olha só. O sábio levará em consideração, amados. O ímpio não, vai continuar ímpio, praticando a impiedade. Quando nós falamos de ímpio, amados, nós não estamos falando de pessoas que estão lá, igual o sistema fala, né? Está lá no mundo, lá é um ímpio, está no mundão, aprontando. Não, amado, um ímpio é aquele que pratica a piedade. O que estão praticando a impiedade. E esses vão continuar praticando. Não adianta, amados. Vão continuar. Mas o sábio não. O sábio vai levar em consideração que muitos serão purificados. Não todos, muitos. Quem são esses muitos, presbítero? Os eleitos. Esses são os eleitos. Então é importante nós entendermos que com o fim do império das trevas, com o reino de Deus, amados, é importante você entender isso. Que com o fim do império e com o reino de Deus estabelecido, nós não estamos mais submetidos ao pecado. Já falamos sobre o pecado na mensagem anterior, que é a parte 1 desse ensino. Hoje nós vamos falar sobre a parte 2. Mas com o reino de Deus estabelecido, você não está mais submetido a pecado. Nós não estamos mais submetidos, amados, à morte eterna. Morte eterna. Você não está mais submetido à morte eterna. A morte espiritual. Você não está submetido à morte espiritual, à condenação, à lei, ao diabo. Não está mais, amado. As pessoas falam assim: olha lá, aquele irmão lá morreu espiritualmente. Você já ouviu falar isso? As pessoas costumam falar, o sistema religioso: aquele irmão morreu espiritual. Ele desviou, ele esfriou. Não existe isso, amado. Não há mais morte espiritual. Deus nos deu vida. Ele já habita em nós hoje. Não há mais como você esfriar, você morrer espiritualmente. Você pode entristecer, morrer não. Não há como, amados. Então nós não estamos mais submetidos ao diabo, a espírito mal, a condenação, a lei. Não estamos, porque nós estamos no reino do Filho amado. Então, se você está vivendo o reino do Filho, que é justiça, paz e alegria, você acha que vai ter pecado no reino de Deus? Você acha que Cristo não vai aniquilar o pecado original? Foi aniquilado o pecado original na cruz. Então nós fomos libertos do império. Nessa nova aliança nós fomos libertos. Nós já estamos vivendo, amado, o ano aceitável do Senhor. Presbítero, o que é o ano aceitável do Senhor? É a graça. É o chamado da graça. Viver num descanso. Viver confiando. Viver em Cristo, amado. Isso é a graça. É o ano aceitável do Senhor. E isso foi profetizado pelo profeta Isaías. E eu gostaria de ler com a igreja. Isaías capítulo 61. Olha só, amados, o que foi que Jesus fez? Isaías 61, versículo 1.
Vamos ler? O Espírito do soberano Senhor está sobre mim. O Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Que pobre é? Aquela pessoa que não tem condição? Jesus não está falando disso, amados. Pobre de espírito. Veio trazer boa notícia aos pobres. Porque Jesus não veio para os pobres. Jesus veio para o seu povo. Toda etnia. É pobre, é rico, é governantes, é preto, é branco, é escravo, é servo, não é servo, é homem, é mulher. Jesus veio para todo o seu povo, é o povo. Então esse pobre aqui é pobre de espírito. Vamos continuar aqui, ó. Ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, o entendimento quebrantado, e a anunciar a liberdade. Olha só aí, amados, o fim do império das trevas aí, ó. Anunciar a liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros. Quem são esse povo aí, queridos? Quem é? É o povo que está lá fora, preso, igual o sistema diz? Não, amado, é o povo que viveu aqui em Adão. É o povo que viveu antes da cruz. Eles estavam presos, eles eram prisioneiros, amados. Estavam debaixo de um império de trevas, debaixo de condenação, de culpa, de pecado, de diabo. Esse povo estava debaixo desse império. Eles eram cativos, estavam mortos espiritualmente. Morte física, amado. Morte eterna. E ele veio libertar esse povo. Não é esse povo que está aí fora. O sistema lê esse versículo aqui e fala que, aí, tá vendo? Jesus veio libertar o irmão ali, está ali na cachaça bebendo. Ele não veio libertar esse abençoado. Ele veio libertar o povo dele antes da cruz, para poder estabelecer a graça. Vamos continuar aqui, amado. Anunciar a liberdade, olha só, a liberdade do império das trevas aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros. Versículo 2. Para proclamar o ano aceitável do Senhor. Olha só o que Jesus veio fazer, amados. O profeta Isaías ensinando aqui o que aconteceu na cruz. Ele veio proclamar a graça, o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança. Que dia da vingança é essa? É o juízo. O que foi que nós lemos no começo? Que João falou? E chegou a hora desse mundo ser julgado. Você viu que na graça tudo se encaixa? Você viu que no evangelho tudo vão se encaixando? É como uma obra de quebra-cabeça. Essa peça encaixa nessa, que essa encaixa nessa. Tudo vai se encaixando, ó, no seu devido lugar. O sistema religioso aí, nada se encaixa. Se você pressionar o sistema religioso, eles vão falar assim, ó, ô irmão, é porque assim, ó, Deus não revelou para todo mundo. As maravilhas de Deus não foram reveladas. Quem te falou isso? Só você ler. A revelação está aqui, amado. Temos que ler a palavra. Então tudo se encaixa. Olha só, Jesus veio, libertou os cativos, tirou os prisioneiros, deu liberdade ao povo e agora estabeleceu a graça. O ano aceitável do Senhor, amados. A vingança, olha só. E o dia da vingança? Qual foi o dia da vingança? O dia do juízo. É o dia do juízo. O dia que ele falou assim, ó, o príncipe desse mundo, o diabo, ó, está expulso. Esse é o dia da vingança. O pecado, aniquilado. Esse é o dia da vingança. A morte foi aniquilada. Esse é o dia da vingança. E o dia do juízo chegou e foi na cruz. E agora estamos vivendo a graça. O ano aceitável do Senhor. Amém, amados? Então isso aconteceu há 2000 anos atrás. A obra da ressurreição. Deus já expulsou o príncipe desse mundo, que era o diabo. E agora ele libertou os cativos e salvou o seu povo. Não foi isso que nós lemos lá em João? Vamos ler de novo, amados? É importante nós fixar isso aqui. João capítulo 12, versículo 31. Vamos ler? Chegou a hora de ser julgado este mundo. Olha só o dia do juízo aí, queridos. Julgou ou não julgou? Foi expulso ou não foi?
Já foi, já aconteceu. E agora o príncipe desse mundo será expulso. Então já foi, amado. Essa ideia de diabo, de seus anjos atuando, essa ideia que o povo tem hoje de dois poderes, é Deus, o diabo, lutando nessa nova aliança, isso não existe, amados. Isso são ensinamentos errados. Essa ideia de um diabo e seus anjos atuando aí no mundo, aí fora, isso não existe, amado. Lutando com Deus, não existe isso aí. Isso são ensinamentos errados. Quando nós passamos, amados, quando você passa a estudar o antigo pacto, a antiga aliança, você não vê o povo de Deus atribuindo as coisas ao diabo. Você não vê o povo de Deus com essa ideia errada, com esse ensinamento errado, deturpado, um ensinamento carnal, um ensinamento que onde há um duelo. É Deus lutando com o diabo lutando com Deus. Se você for ver aí, Deus está perdendo. Se você for olhar com o entendimento do mundo aí fora, Deus já perdeu há muito tempo, ó. Não existe esse negócio de duelo, de dois poderes nesse mundo, lutando um contra o outro. Não existe nessa nova aliança. Existiu, presbítero? Existiu. No antigo pacto, no antiga aliança, em outro aion, em outro período, em outro tempo, existiu. Agora, nesse novo ano aceitável do Senhor, nesse período da graça, isso não existe mais. Isso são ensinamentos errados, amados. Não há dois poderes lutando para ver quem vence, quem perde. Não há. Só há um só Deus. Então, quando o povo de Deus passavam por privações, você vê que quando o povo de Deus passava por provações no antigo pacto, eles não atribuíam as coisas ao diabo. Você não vê no antigo pacto. Você não consegue ver. Você vê que naquela época de Moisés, até os magos, você vê que até os magos, quando vieram os magos do Egito, no Egito, né, não vieram aquelas pragas que Deus mandou, o que foi que os magos veio? Falou, ó, é o diabo? Não. É Deus, isso aí é a mão de Deus. É Deus nos disciplinando. Olha só o que os magos falavam. Isso aí é Deus nos disciplinando. Eles não tinham esse entendimento errado que nós temos hoje, amados. Você vê que quando você começa a estudar a vida do povo da antiga aliança, você consegue ver isso. Você vê um exemplo. Para que um exemplo melhor do que a vida de Jó? Você não vê Jó atribuindo as coisas ao diabo, as suas provações, as suas privações que ele teve no decorrer da sua vida todinha. E era o diabo. Era ele, com permissão de Deus. Porque eles estavam antes da cruz, amados. Por isso que é preciso posicionar. Então Jó estava antes da cruz. Deus permitiu que o diabo tocasse, porque era diabo mesmo. Mas Jó não atribuiu ao diabo. Por quê? Porque eles não tinham esse entendimento errado que o povo tem hoje. Se dá errado, é o diabo. Se dá certo, foi Deus. Vamos ver isso aqui, amados, na palavra. Jó capítulo 1, versículo 20. Graças a Deus. Jó capítulo 1, versículo 20. Vamos ler? Ao ouvir isso, Jó levantou-se e rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostou-se no chão em adoração. Versículo 21. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, e o diabo tomou? É assim que está escrito aí? É o Senhor que deu, e é o diabo que toma? O que está escrito? O Senhor deu, e o Senhor tirou.
Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, amados, como é um adorador. Olha a diferença de um adorador. Nas provações, na privação, o Senhor toma no entendimento dele, e o Senhor tomou, e o Senhor que deu. Não é o diabo. Hoje aí fora, como é que é o ensinamento errado aí, que aplicaram na igreja pós-cruz? Se você não tem, se você está passando por privação, por provação, opa, é o diabo. Se a sua vida está boa, se tudo está dando certo, agora é Deus. Você viu como esse entendimento não faz sentido nessa nova aliança? Vamos continuar aqui. Jó capítulo 2, versículo 9. Então a sua mulher disse: você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoa o seu Deus e morra. Jó capítulo 2, versículo 10. E ele respondeu: você fala como uma insensata. O que é uma insensata? É uma pessoa louca, amados. Você fala como uma louca. Aceitaremos o bem dado por Deus e também não vamos aceitar o mal? Olha só o entendimento de Jó, amados. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Então essa ideia carnal, essa ideia maligna de um sistema religioso atribuindo as coisas ao diabo, isso não existe. Não nessa nova aliança, não no período da graça, não nesse ano aceitável do Senhor, amado. Não há dois duelos, não existe uma guerra, não existe uma luta. Isso aí já aconteceu na cruz. O dia do juízo chegou. O dia da vingança, nós já lemos aqui, já aconteceu. Deus aniquilou, amado, destruiu, e nós vamos ler isso aqui hoje. Então não existe, amado, essa ideia errada que o sistema aplica na igreja. E hoje você será liberto pela mensagem da cruz. Então, amados, o diabo, ele já foi vencido. Ele já foi expulso, já foi despojado, já foi aniquilado, levado ao fim na cruz. Então, se está escrito, quem crê? Diga amém. Então, se está escrito, nós cremos? Então, abra aí, Hebreus. Vamos ver se o povo crê mesmo. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Então, se está escrito, nós cremos. Então, vamos crer na palavra. E visto, todos encontraram, vamos ler? E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Quem participou? Jesus, amado. Ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, aonde aconteceu a morte? Para que pela morte, amados, na cruz, aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Foi aniquilado ou não foi, amados? Foi aniquilado. Isso aconteceu quando? Há 2000 anos atrás. Isso aconteceu na cruz, amado. O diabo foi aniquilado na cruz, através da morte de Cristo. Cristo aniquilou. Não existe, amado. Está aniquilado. Aniquilou, amado. Destruiu. A palavra aniquilou no grego, eu fui fazer uma pesquisa, amados, para poder trazer para os irmãos. Mas como o nosso projetor deu problema, a palavra aniquilou é katagel. A palavra katagel no grego, se você for pegar uma Bíblia no original grego, essa palavra aniquilou significa katagel. E o que é katagel? Vamos ver aqui, amados. Olha só, tornar ineficaz. A palavra katagel no grego. Olha só o que aconteceu com o diabo. Tornou-se ineficaz, sem poder, anulou, derrotou, invalidou, aboliu, colocou de lado e levou ao fim. Tudo isso aconteceu com o diabo. Quando Jesus subiu na cruz e disse tetelestai, está consumado, ele deu fim em tudo, amados, em todo esse império de trevas.
Mas aí nós aprendemos aí, amados, você vê aí que o sistema religioso, ele diz que o diabo está aí fora. Está aí atuando, praticando o mal. Então nós vamos crer no que a palavra diz, que está aniquilado, ou nós vamos crer no que um sistema religioso pagão ensina? Vamos crer no que a palavra diz, no que o Evangelho diz para nós nesse novo pacto? Porque as pessoas têm mania de falar assim: vocês da graça aí, vocês estão falando que o diabo foi aniquilado. Mas não é nós que estamos falando, é a palavra que está escrito. Foi o apóstolo Paulo que disse, não é eu que estou dizendo, amados. Está escrito. Não foi eu que escrevi a Bíblia. Está escrito aí, Foi aniquilado, catagel, aniquilado, despojado, levado ao fim, amados. Então nós temos que crer na palavra, não em achismo, sufisma, doutrinas humanas, ideologias, altivez. Amados, crer na palavra. Porque o achismo é assim, presbítero, é tipo assim, está escrito, mas olha só, eu acho, é porque é assim, presbítero, o diabo foi aniquilado, mas eu acho que ele está vivo. Então é achismo. Qual melhor? Achismo ou crer no Evangelho? Temos que crer no Evangelho, amado, no que a palavra diz. Não tem achismo, não tem lugar para achismo. Está escrito, nós temos que crer. Então, amados, o diabo não é o nosso adversário. E nunca foi. E nunca será o seu adversário. O diabo não é o nosso adversário, nunca foi e nunca será. Ele foi adversário de Jesus. Ele era o adversário de Jesus, amados. E antes da cruz. Não é o nosso. O nosso adversário é a carne, queridos. A carne que é o nosso adversário, amado. Apóstolo Paulo, ele via a carne como o nosso inimigo. Por isso que nas epístolas de Paulo, quando Paulo fala de diabo, de Satanás, ele está se referindo à carne, amados. A opositores, as pessoas que se levantam contra o Evangelho, contra a palavra. Não mais o diabo, porque ele foi aniquilado na cruz. Quem entendeu, diga amém. Então o nosso adversário não é diabo, Satanás, não é. Ele foi adversário de Cristo. O nosso adversário é a carne. E hoje você luta com ela. Mas, presbítero, se o diabo foi aniquilado, então me explica uma coisa. Se o diabo foi aniquilado, Jesus destruiu, por que o mal acontece? Essa é uma pergunta que mais fazem, amados. Por que o mal acontece? Você vê aí a ganância, destruição, filho contra pai, pai contra filho, é morte, é não sei o que, é tudo. Por que o mal acontece já que o diabo foi aniquilado? Você já parou para pensar? Vamos ver por que o mal acontece? Vamos ver por que as tragédias estão acontecendo nesse mundo afora aí? Romanos capítulo 7, versículo 18. Vamos ler a partir do 18. Vamos ver aonde que está esse mal que o povo tanto coloca nome de diabo. Vamos ler? Versículo 7, capítulo 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, Paulo está falando dele, amados. Olha só, porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum. Então, se não habita o bem, habita o quê? O mal. Então vamos continuar. E com o efeito de querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Versículo o próximo, 19. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Quem está falando é o apóstolo Paulo, amado. Paulo está falando dele. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse é o mal. Esse eu faço. E onde está o mal? Vamos ver aqui. O 20. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu,
mas o pecado que habita em mim. Como assim, presbítero? O pecado que habita em mim. O pecado não foi aniquilado na cruz? Por que Paulo está falando que o pecado que habita em mim? Paulo está falando, amado, do hamarteme, da natureza pecaminosa. Paulo está falando isso aqui, ó, da carne. O pecado que habita em Paulo é a carne. O mal que está com Paulo é a carne, amados. O mal que está atuando nesse mundo aí é a carne. A carne que é o mal. Então vamos continuar. A carne é a nossa inimiga. É o nosso adversário, é a nossa carne. Vamos continuar então. Porque o que habita em mim, olha só. 21. Acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Você viu aí? Aonde Paulo vai, o mal está com ele. Então Paulo virou as costas, o mal está aqui. Paulo foi para ali, o mal está ali. Paulo andou para cá, o mal está ali. Que mal é esse? A carne, amado. Aonde você vai, a carne está contigo. Se você vem para a igreja, a sua carne não ficou em casa. A sua natureza pecaminosa veio com você. Está aí contigo, amado. Então onde você vai, o mal está contigo. Então vamos conhecer mais. O sistema diz o quê? Que o diabo está ao seu derredor. Ô irmão, cuidado aí, amado. O diabo está ao seu derredor aí, ó. Mas Paulo fala que o diabo, que o mal, que a sua carne está com ele. Paulo não fala que é diabo. O mal que Paulo está falando é a carne, amado. 22. Porque segundo o homem interior, o espírito. O homem interior é o seu espírito, amado. O espírito tem prazer na lei de Deus. Não é lei mosaica. É a lei do espírito de vida, que te livrou da lei do pecado e da morte. Paulo está falando aqui, ó, que o homem interior, o teu espírito, ele tem prazer, amados. Olha lá, o homem interior tem prazer na lei de Deus, na lei do espírito de vida. Então o seu espírito tem prazer na lei. A lei de Deus que te livrou da lei do pecado e da morte. O teu espírito tem, a carne não tem. A carne quer fazer o mal. Então o nosso adversário hoje, nessa nova aliança, não é diabo, não é capeta, não é Satanás, não. É a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. O nosso adversário é a nossa carne, amado. Nós não lutamos com o diabo. Você já viu o pastor lutando com o diabo aqui? Ano passado, no final do ano passado, no começo? Você viu no ano passado o pastor lutando com o diabo? Não vejo mais. Esse ano também não veio o pastor lutando com o diabo aqui. Você viu a nossa natureza pecaminosa, ela quer fazer o mal. A carne faz o mal, amado. Então a nossa luta, essa luta que você tem com a sua carne, isso só vai acabar quando isso acontecer, amados. Abra aí a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. A sua natureza carnal, a natureza pecaminosa, que nós ainda temos ela hoje, mesmo nessa nova aliança, o hamarteme, você só vai parar de lutar com a sua carne quando essa profecia se cumprir. Vamos ler aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54 até o 56. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Paulo está falando de que aqui, amados? Do novo corpo que nós vamos receber, aquele corpo incorruptível. Essa só é a última promessa a ser efetuada, a ser concretizada nas nossas vidas, é essa. Todas as promessas foram concretizadas na cruz, mas só existe essa, que é a última promessa. Vamos ler o próximo. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de
incorruptibilidade, e o que é mortal, de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Então, quando você não receber esse corpo incorruptível, esse corpo que Deus tem preparado para nós, você vai continuar lutando com a sua carne. Enquanto isso não acontece, a luta continua, amado. Nossa luta não é contra o diabo, é contra a natureza pecaminosa. Então, quando essa promessa não acontecer, amados, enquanto nós não receber um novo corpo, nós sempre seremos tentados. Sempre seremos tentados pelo nosso adversário, a nossa carne, e não pelo diabo, como é pregado aí fora, amados. Não é pelo sistema religioso que ensina que você é tentado pelo diabo. Não, nós somos tentados é pela nossa carne, amado. Porque, amados, a nossa carne, ela nunca irá se submeter às diretrizes de Deus. Nunca. Ela não tem prazer nas coisas de Deus. A carne não tem esse prazer, amado. Ela afronta a Deus. A tua carne, ela afronta, ela luta com o teu espírito. É como um leão. O sistema não fala aí que o leão está ao seu derredor? O diabo está ao seu derredor como um leão? Que diabo é esse? A carne. Para eles são diabo. Eles não foram libertos pela mensagem da cruz. Mas o apóstolo Paulo diz que é a carne. Então vamos ver isso aqui, amados. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Vamos ver aqui o que essa carne pode fazer, amado. Gálatas 5, versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Olha só, amados, deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós já falamos sobre isso aqui algumas vezes, é importante falar de novo. Porque você vê que as pessoas falam assim: ô presbítero, mas aí é espírito com letra maiúscula, isso é o Espírito Santo. Eu não tenho nada a ver com isso, com carne não, presbítero. Isso é o Espírito Santo que está lutando contra a carne. Amados, isso aqui está falando no espírito, o homem interior, o nosso espírito. É o nosso espírito. É o espírito que Deus te deu, que está lutando com a sua carne. Olha só, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Aquele que se une com o Senhor é um só espírito. Então não tem esse negócio de, não, aqui é o Espírito Santo, aqui é o seu espírito. Não, amado, o espírito se uniu com o Senhor. Na cruz, ele uniu, ele selou o Espírito Santo, se tornou um só. Então esse espírito que está em você, ele está lutando com a carne. Ele se opõe um contra o outro. O espírito quer fazer as vontades de Deus, as diretrizes de Deus, e a carne quer fazer o que Deus não, as coisas contrárias a Deus. O espírito seu quer orar, quer estar na igreja, quer adorar, quer louvar, quer cantar, quer ler a Bíblia, quer estudar a palavra, mas a carne não quer. Por isso que você tem que lutar com ela. Então eles estão em conflito. Olha só, continuando o versículo 5:17. E o espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito, de modo que não fazem o que, amados? Então há um desejo. Olha só, querido. Então há uma vontade. Há um desejo. A carne tem um desejo, a carne tem uma vontade. A nossa natureza, ela tem uma vontade. Que vontade é essa, presbítero? Que desejo é esse, presbítero, que a carne tem? De produzir, de fazer o mal. Vamos ler lá o próximo versículo, o versículo 19. O versículo 19. Gálatas 5:19. Olha só o que a Bíblia diz. Como é importante isso aqui, amados. Porque as obras da carne, olha só, não é obras do diabo. Está escrito aí na sua Bíblia aí, pastora
o versículo 5, verso 19, se é a obras do diabo? Dê uma olhadinha aí. Amém. Então é obras da carne. Quem falou que é as obras do diabo? Ô irmão, isso aí é obra do diabo. Irmão, isso aí que você está fazendo, isso é obra do diabo. Quem falou que é obra do diabo? Aonde que está escrito? A Bíblia está falando que é obras da carne. Ô irmão, você está fumando? Isso é obra do diabo, irmão. Quem falou? Irmão, você está bebendo? Isso é obra de diabo. A Bíblia está falando que é obras da carne, querido. O mal está na carne, amados. Vamos continuar aqui. Versículo 20. Vamos ver qual é as obras do diabo. Perdão, vamos ver quais são as obras da carne, amados. Não é obras do diabo, é obras da carne. Vamos ver aqui. O versículo 20. Olha só o que a carne deseja fazer. Imoralidade sexual, libertinagem, idolatria, feitiçaria, discórdias, ódios, ciúmes, iras. Olha só, iras. Egoísmos, dissensões, facções, homicídios, invejas, embriaguez, orgias, heresias e coisas semelhantes. Por que Paulo falou isso? Porque senão Paulo vai ficar o dia todo escrevendo, amados. Coisas semelhantes. Olha só o desejo da carne. Isso é o bem ou o mal? Isso é o mal. Obras da carne. Olha só. Discórdias, feitiçarias, egoísmos, facção, homicídios. Você vê aí a pessoa matando o outro. Filho matando o pai. Isso é o quê? O filho mata o pai. Isso é o quê? É obras do diabo que o sistema ensina? Não, amados. Obra da carne. Homicídios. A carne matou o pai. Aí você vai ver lá o repórter chega, vai entrevistar o assassino. Você já viu isso? O repórter chega e vai entrevistar o assassino. Como é que você fez isso com sua própria família? O rapaz fala assim: eu não vi nada, não sei de nada. Mas você matou sua mãe. Eu não sei como é que eu fiz, eu não sei como é que aconteceu. Mas você matou seu pai. Eu não sei, eu não vi nada. Quer dizer, o cara está preso, foi preso por homicídio, não sabe nem o que aconteceu. Isso é o que? É obras do diabo? A Bíblia diz que é obras da carne. É carne, amados. Você vê as pessoas lá, aí, ó, embriaguez. A pessoa cai na bebida, acaba com a sua vida em bebida. Isso aqui é obras de diabo? Obra da carne, o desejo da carne, a força, a carne fala mais forte, amado. Feitiçarias. Você vê a macumba, né? Esse nome engraçado, né? Eles falam macumba, isso é o que? Feitiçarias. Isso é o que? É diabo? Presbítero, lá é o diabo, lá é macumba. Não, amado, isso é obra da carne, é feitiçarias. E a carne tem a tendência para fazer essas atividades. Aí vão fazer, porque alimentou a carne, não alimentou o espírito pela palavra. E essas coisas não herdam o reino de Deus. Não vão herdar o reino de Deus. Quem pratica essas coisas, amados, não herda o reino de Deus. Ó, egoísmo, dissensão, ira. Você já viu uma pessoa irada? Presbítero, é porque você não viu. Você fala que não existe demônio, é porque você não viu. O olho da pessoa ficou vermelho, a cara dela mudou. Amado, isso aí é ira. O semblante da pessoa muda, o olho fica vermelho, a pessoa se transforma. Você já viu uma pessoa irada? Se você olhar para uma pessoa irada, você vai ver, esse povo está demoniado. Mas não é demônio, é obras da carne, é a ira, amados. Quem entendeu, diga amém. Então essas pessoas não vão herdar o reino. Não herdam. Presbítero, eu não acredito. Não acredito, eu acho que é o diabo mesmo. Você falou que não tem, você falou que não existe. Eu acredito que é o diabo que nos atenta, que há a tentação, o diabo atenta a carne. Eu falei para uma pessoa, a pessoa falou bem assim: presbítero, eu não acredito nisso aí não. Eu acho que é o diabo que vai atentar minha carne, que a minha carne vai fazer o mal. Então vamos lá para a palavra, amados. Nós vamos crer na palavra ou vamos crer em achismo? Filosofias,
doutrinas contrárias. Vamos crer na palavra. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Crer errado nos leva a ter uma vida errada, amados. Se você crer correto, você vai ter uma vida correta. Então vamos crer correto. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Vamos ler? Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para o que, amado? Para destruir as obras do diabo. As obras do diabo foram destruídas. Não há mais obras do diabo. Jesus se manifestou uma vez por todas para aniquilar, destruir as obras do diabo. Você vê que o sistema religioso ele fala assim: ô abençoado, tem uma obra, o diabo fez uma obra na sua vida. Vem cá que eu vou orar por você. O diabo fez uma obra. E aí? Vamos crer em achismo ou vamos crer na palavra? Não existe mais obras do diabo. Foram aniquiladas, foram destruídas, amados. Então as obras do diabo foram destruídas. Ele se manifestou uma vez para destruir as obras do diabo. Querido, você está assim é porque tem uma obra na sua vida do diabo aí. Ó. Nós temos que orar, vamos jejuar. Não existe isso. Isso é ensinamento errado. As obras foram destruídas. Então, amados, é importante você entender que não há mais, amados, não há mais tentação sobre a sua vida. Você não é mais tentado pelo diabo. Você é tentado pela sua natureza pecaminosa. Pelo diabo, não. Vamos ler lá. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Graças a Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Essa semana a pessoa falou assim: presbítero, eu estou vendo o diabo na cabeça do gato. E é engraçado, mas quem parece, já viu? O gato tem aquela orelhinha pinadinha assim, né? Quem cria gato aqui, amado? Eu crio o cachorro. Alguém cria gato? O gato tem aquela orelhinhazinha assim, né? A pessoa escreveu lá no grupo e falou assim: presbítero, eu estou vendo o diabo na cabeça do gato. Que é isso? A pessoa precisa ser liberta, amado. Por isso que a mensagem da cruz vai nos libertar. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação de quem, amado? De quem? Humana. Então não vem tentação sobre nós se não for humana, amados. Não há diabo, amados, nessa nova aliança. As pessoas falam assim: presbítero, é porque Zé Pilintra, Zé Pilantra, Zé não sei o quê. Amados, não tem esse negócio de Zé Pilintra. Eu fui tentado. A pomba gira, a pomba que gira, que roda, que voa. Não tem esse negócio de pomba gira, amados. É a carne, amados. Não tem preto velho, preto branco, preto não sei o quê. Não tem, amados. Isso é carne, querido. É as obras da carne. Nós já lemos lá em Gálatas as obras da carne. Não tem 7 saias, 3 saias, 4 saias. Eles inventam nome, eles criam fábulas, eles criam mitos para amedrontar um povo pós-cruz. É a nossa carne, amados. Não tem esse negócio. Não há tentação sobre a sua vida, se não for humana. Vamos lá. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possam suportar. Então, amados, abençoados, salvos pela graça, nós somos tentados pela nossa concupiscência, né? Concupiscência, a nossa natureza carnal, é ela que nos atenta, amado. É a nossa carne, é o mal que Paulo fala que está com ele. Paulo falou que o mal está com ele. Que mal é esse? É o diabo? Não, é a carne. Então o mal que está praticando aí fora, amado, é a carne, amado.
é os desejos carnais. Por isso que você vê tanto mal aí fora, tanto mal acontecendo aí fora. Isso é o quê? É carne ativada, que precisa ouvir o Evangelho, precisa ouvir a palavra. Olha só o que Tiago disse aqui, amados. Tiago, capítulo 4, versículo 1. E não foi o apóstolo Paulo que escreveu. Olha só, amados, o que Tiago fala. Tiago 4, versículo 1. De onde vêm as guerras? Da onde que vem essas guerras aí? O povo lutando aí, um matando o outro. Da onde que vem? Da onde vêm as contendas? Olha Tiago fazendo a pergunta aí, ó. Da onde vêm as guerras? Da onde vêm as contendas que há entre vocês aí? Não vem das paixões que guerreiam dentro da vossa carne, amados. Para que um texto mais simplificado do que esse? No grego, esse aqui, ele fala dentro do seu membro. Dentro dos membros da carne, amados. Daí que vem o mal. O mal está aí. Guerras, que mais? Contendas que há entre vocês. Você viu que as pessoas andam em guerra aí. Se você bater o carro num trânsito desse aí, da vida aí, se você pegar um cara irado, é perigoso, amado. Perigoso, é muito perigoso. O trânsito, você vê as pessoas estão iradas, contendas, as pessoas estão nervosas. Isso é o que? É a carne, é o diabo? Não é, amados, é a carne. O diabo foi aniquilado. Nós já lemos isso na palavra. Graças a Deus. Então, amados, nós vemos aí, amados, nós, aprendemos aí de uma forma errada por um sistema religioso que o diabo está aí lutando com Deus como um duelo, Quem vence é o diabo que vai vencer? É o Deus que vai vencer? Se tu for ver mesmo pelo esse lado, você vê que Deus já perdeu há muito tempo. O diabo está ganhando aí. Mas não há, só há um Deus, amados. Não existe, só há um Deus. O sistema religioso, eles ficam lutando com o diabo, vencido, destruído, aniquilado, despojado, levado ao fim. Eles estão lutando com algo que não existe. Você vê que o sistema ele luta com o diabo que nem existe. Estão lutando. Eles pregam o diabo, falam de diabo. E Deus, ninguém prega de Deus, não prega Deus. Não prega Jesus Cristo, pós-cruz. Não prega, eles pregam o diabo. Se tirar, tem igreja aí, amado. Se você tirar o diabo de dentro da igreja, pode fechar as portas. Acabou, não tem culto aqui mais. Se você tirar o diabo, acabou. Então o diabo para esse sistema religioso aí, amado, é como se fosse uma galinha dos ovos de ouro. O diabo para o sistema religioso é uma galinha de ovos de ouro. Se eu tiro o diabo, se eu prego que Cristo deu fim ao império das trevas, como é que eu vou te amedrontar? Como é que eu vou dizer que aquilo que está acontecendo na sua vida é por causa do diabo? Como? Se eu pregar o evangelho. Por isso que ninguém prega o evangelho. Por isso que o evangelho é mensagem da cruz, é loucura. Por isso que é loucura isso aqui, amados. Para os que estão perecendo. Porque se eu tiro o diabo da igreja, pronto, pode fechar as portas aí. O sistema religioso trabalha assim. O diabo é a galinha dos ovos de ouro. Não posso mexer. Por isso que no começo aqui eu falei que uma das maiores fortalezas que foram implantadas no seu entendimento é essa. Porque sem ele não tem como eu te amedrontar. Sem ele não tem como eu te falar, ó, o diabo está ao seu derredor. Não é isso que a Bíblia diz? Nós vamos ver isso aqui agora. O diabo está ao seu derredor. Como é que está ao meu derredor se Cristo aniquilou ele? Então, como é que ele está aqui se Cristo deu fim ao império das trevas? E ele fazia parte do império. Então vamos ver, amados. O diabo que Pedro, quem falou isso foi Pedro. O diabo que anda ao nosso derredor, o apóstolo Paulo fala que é a carne. O que foi que nós lemos aqui? Que a carne está onde? Ó? Está em mim, a carne. O mal está em mim, o mal. Então se o mal está aqui,
A carne está comigo, é a minha natureza pecaminosa. Esse é o diabo que anda ao nosso derredor. É a nossa carne, amados. Então, o nosso adversário não é diabo, é carne. O nosso adversário é a carne. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto de Pedro, amados, vamos ver Jesus falando sobre o diabo aqui. Abra aí a sua Bíblia. Lucas capítulo 11, versículo 21. Olha só o que Jesus falou aqui sobre o diabo. E ele está falando do diabo mesmo, de Lúcifer mesmo, olha só. Lucas 11, versículo 21. Você vai ver que tudo se encaixa. Como nós falamos no começo, é como um quebra-cabeça. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso o demônio, Jesus falando, amado, então chegou a vocês o quê? O reino de Deus. Então se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, então chegou o reino. E nós estamos aonde, amados? Num reino. Nós já estamos num reino de Deus, querido. O povo não foi transportado para o reino? Nós já não nascemos no reino do Filho amado? Então nós estamos no reino. Olha só o que Jesus falou. Se eu expulso o diabo com o dedo de Deus, então vocês estão no reino. Tá ou não tá? Já estamos no reino. Quando um homem forte, bem armado, esse é o diabo, um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens bem seguros, mas quando, o 21, mas quando alguém mais forte, olha só o que Jesus fez, o outro mais forte ataca, atacou e vence. Venceu ou não venceu? Venceu. E tirou armaduras em que confiava e dividiu os seus despojos. Então, amado, o que Jesus fez? Ele entrou, tirou, venceu, atacou o diabo e despojou, amados. Então o diabo foi vencido na cruz. O diabo que o sistema diz tanto aí, amados, que está ao nosso derredor, não é diabo, é a nossa carne, amado. A religião, eles estão lutando com o ser vencido, despojado, derrotado, aniquilado, preso, vencido. Eles estão lutando com algo que não existe. É fábulas, é mito. O sistema religioso está lutando com isso aqui, amados. E quando eles deveriam estar lutando com isso aqui, ó. O sistema deveria lutar com isso aqui, amados. Por que ele não luta com isso aqui? Porque eles não foram salvos pela mensagem da cruz. A mensagem da cruz não é salvação para os que perecem? Então nós temos que lutar com o quê? Com a carne. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26. Coríntios capítulo 9, versículo 26. Olha o que Paulo disse aqui, amados, que é importantíssimo. Esse texto aqui é um dos textos mais importantes que eu vi nesse estudo, foi esse texto aqui, queridos. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Esse versículo aqui, ele vai desenhar, ó. Ele vai desenhar todo o sistema religioso. É um desenho do que está acontecendo hoje aí fora. Olha só. Não corro como quem corre sem alvo. E não luto como quem esmurra o ar. Você viu? Quer lutar com o diabo? Então vai dar murro no ar. Vai correr sem alvo. Porque ele foi aniquilado. Ele não existe mais. Foi despojado. Foi desfeito, levado ao fim. Estão lutando com quem aí? Estão lutando com o ar, amado. Estão dando um murro no ar. Estão correndo sem alvo nenhum. Corre para lá, corre para cá, não sabe nem para onde que vai. Esse versículo desenha todo o sistema religioso. Mas olha só o próximo. Mas esmurro o meu corpo, a minha carne, amados. Olha o que Paulo disse aqui, ó. Esmurro a minha carne e faço dele meu escravo. Paulo está falando aqui do domínio, do fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É o domínio próprio.
É você dominar a sua carne. É você fazer da sua carne sua escrava. É dominar ela. Olha o que o Paulo fala. Eu esmurro a minha carne. Não esmurro o ar. Como o sistema está aí lutando com o ar. Com algo que nem existe. Com um diabo que foi destruído. Não, eu luto com a minha carne. E faço dela meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que o sistema está aí, amado? Está reprovado, querido. Foi reprovado. Estão lutando com o quê? Com algo que não existe. Foram reprovados. Por isso que a mensagem da cruz é loucura. Por isso que nós não devemos ter vergonha do Evangelho. Certa vez Paulo falou assim, eu não me envergonho do Evangelho. Por que Paulo falou isso? Porque muitas pessoas queriam que ele se envergonhasse. Porque a mensagem é loucura. Enquanto uns estão lutando com o diabo vencido, aniquilado, lutando com o ar, correndo para lá e para cá sem alvo nenhum, ele está lutando com a carne, que é o que nós devemos fazer. Que é o que essa igreja faz, luta com a carne. Temos que lutar com isso aqui, amados. O nosso inimigo nesse novo pacto é nossa natureza pecaminosa. Se você der lugar para essa carne, ela te mata. Que é isso, presbítero? A carne vai me matar? Mata. Não espiritualmente, mata fisicamente. Nós vamos falar isso aqui também depois. Então, amados, nós temos que fazer morrer a nossa carne. Presbítero, como é que eu faço? Como é que eu mato minha carne? Como é que eu mato a carne? Como é que faz isso, presbítero? Assiste uns louvores, começa a louvar, começa a vir para os estudos, vir para os cultos. Você vai fazer tudo aquilo que sua carne não gosta. Ler Bíblia, louvar o Senhor, sua carne não gosta. Ler Bíblia, louvar, estudar, ouvir pregações, estar sempre envolvido no mundo espiritual, sempre envolvido nas diretrizes de Deus, nas coisas espirituais. Sua carne não gosta disso, amados. Você tem que lutar com a carne, você tem que matar a carne, porque se você deixar ela vencer, ela te mata. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Nós vimos as obras da carne, amados, mas olha só. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza pecaminosa. O que é a natureza pecaminosa? É a nossa carne. Façam morrer tudo aquilo, amados. Assim façam morrer tudo aquilo que pertence à natureza pecaminosa de vocês. Imoralidades sexuais, impurezas, paixões, desejos maus, ganâncias e idolatria. E vai por aí mais, amados. Então você fazer matar a carne, amados, é você buscar as coisas de Deus, amados. Sempre estar envolvido no mundo espiritual, estudando a Bíblia, para você alimentar o seu espírito e a sua carne ficar fraca. Isso é importantíssimo, amado. É você se posicionar. Quando você começa a estudar a Bíblia, começa a estudar, o Espírito Santo vai te posicionar na verdade. Porque se você lê a Bíblia e se você não se posiciona corretamente, pode acontecer de gerar um conflito apostólico. O que é um conflito apostólico, presbítero? O apóstolo Pedro fala uma coisa e o apóstolo Paulo falou outra, que não estão se encaixando. Por isso que é importante que você se posicione. O apóstolo Pedro, ele falou que a carne, que o diabo está ao nosso derredor. Mas olha só, quem teve a revelação do Evangelho da Graça não foi Pedro, nem Tiago, nem João. Quem teve a revelação foi o apóstolo Paulo. Então aquilo que aconteceu lá na cruz, aquele mundo espiritual, Cristo revelou foi para Paulo, não revelou para os discípulos. Então olha só,
1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigiem. O diabo, olha só, o inimigo de vocês. Paulo fala que o nosso inimigo é a carne. E Pedro está falando que o inimigo é o diabo. Mas olha só, amados. E o inimigo de vocês anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa devorar. Agora vamos prestar um culto racional aqui, amados. Olha só, com entendimento. Vamos ser racionais, amados. Se o diabo está ao meu derredor, aqui. Se o diabo está ao seu derredor, aí. Se o diabo está ao derredor da minha esposa, lá no Vicente Pires. Se o diabo está ao derredor de uma pessoa lá no Piauí, lá no Espírito Santo, lá nos Estados Unidos, lá na Alemanha, que Pedro falou que ele está ao nosso derredor. Então, se o diabo está ao derredor de todo mundo, então ele é onipresente. E o diabo não é onipresente e não é onisciente. Só Deus que é onipresente e é onisciente. Então ele não pode estar ao mesmo tempo. O diabo não pode estar ao seu derredor e estar ao meu derredor, ao derredor de todo mundo. Em outros países, em outra cidade, não. Quem é onipresente, onisciente é o próprio Deus. O diabo não é onisciente. Ele não é onipresente. Ele não pode estar ao mesmo tempo em um lugar só. Pode estar aqui e ao mesmo tempo não. Só apenas Deus, amados. Então é por isso que é importante de você se posicionar corretamente na palavra. Por que Pedro fala que ele está ao nosso derredor e depois Pedro fala que ele está preso, acorrentado? Olha só, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Abre aí sua Bíblia. Nós já estamos encerrando, amados. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Pedro fala que está ao nosso derredor e agora fala que está preso. Vamos ler aqui. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os no abismo. Está preso ou não está preso? Como é que está ao meu derredor se ele está preso? E aí? No abismo tenebroso, a fim de serem reservados para o dia do juízo. Você viu? Paulo fala que o diabo é a carne. Pedro fala que está preso, depois Pedro fala que está solto, que está ao nosso derredor. E aí? Amados, nessa nova aliança, por isso que você tem que se posicionar no Evangelho, queridos. É na revelação de Jesus Cristo para a igreja do novo pacto, amado. O diabo que anda ao seu derredor é a sua carne, amado. É a natureza carnal. Porque os diabos foram presos, foram aniquilados. E os anjos que caíram estão acorrentados. Estão presos para o dia do juízo. Abra aí a sua Bíblia. Judas 1, versículo 6. Perdão, mano. Judas 6. Graças a Deus. Judas 6. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridades, mas abandonaram a sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos em correntes eternas para o juízo do grande dia. Cadê, amado? Cadê? Paulo falou para nós não dar murro no ar, para nós esmurrar a nossa carne. Cadê o diabo? Está preso, amado, aniquilado. E os anjos estão acorrentados. Então o apóstolo Paulo, amado, ele via a carne como o nosso inimigo. Por isso que nas epístolas de Paulo, de Romanos até Hebreus, nas epístolas de Paulo, as 14 epístolas, amados, quando Paulo fala de diabo, ele está falando de acusador. Quem é que te acusa? A carne é que te acusa.
Quando Paulo fala de Satanás nas epístolas, ele está falando de opositores. Quem são Satanás nas epístolas? Quando você vai ler a palavra lá, Satanás, quando você lê o contexto, você vai ver que Paulo está falando dos romanos, às vezes ele está falando dos judeus. Satanás para o apóstolo Paulo nas epístolas são os opositores, são aquelas pessoas que se opõem à palavra. Você está pregando um aqui, aí vem o outro, aí vem um Satanás e prega outra coisa. Olha só como é que Paulo falava. Você está pregando a graça, aí vem um Satanás e prega outra coisa. É opositor, está se opondo à palavra. E quando Paulo fala de diabo, ele está falando da carne. É o nosso acusador, queridos. Então quando você vê a palavra nas epístolas, diabo, pode ir para o contexto, que você vai ver que está falando das obras da carne. E quando você vê Satanás nas epístolas, você vai ver que no contexto fala de opositores. Pode ser o povo judeu, pode ser os romanos, aquelas pessoas que se opõem à palavra que Paulo pregava. Então o nosso adversário nessa nova aliança chama-se carne, amados. Amém, amados? Para encerrar, Colossenses capítulo 2, versículo 14, para nós encerrar, amados. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Cristo despojou, triunfou sobre eles na cruz. Olha só o que a Bíblia diz. E tendo despojado os poderes e autoridades. Em algumas traduções aí, está principados, potestades. Isso era diabos, eram os demônios que atuavam na época. Esse texto aqui fala do que aconteceu na cruz, amados, na obra da ressurreição. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez dele um espetáculo ao público, triunfando sobre eles na cruz. Triunfou ou não triunfou, amados? Triunfou. Então o diabo está aniquilado, despojado, destruído, levado ao fim, colocado de lado. O que foi que nós lemos lá em Hebreus 2,14? Vamos ler mais uma vez para nós encerrarmos? Hebreus 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse, amado, aquele que tinha um poder, isto é, o diabo. Foi aniquilado ou não foi? A palavra aniquilado no grego é katagel, levou ao fim, destruiu, despojou, tornou sem poder, derrotou, invadiu e levou ao fim. Amém, amados? Quem entendeu, diga amém. Graças a Deus. Eu quero agradecer aos nossos irmãos que estão aí nos assistindo pelas plataformas. Querida, essa semana eu irei postar lá no nosso canal, no nosso grupo, e eu vou colocar aqui embaixo os versículos, os temas e o nosso número de WhatsApp, se você quer participar dos nossos devocionais. Amém, amados? Eu quero agradecer a oportunidade dos nossos irmãos que estão aqui no templo e você que está nos assistindo aí.